Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora de uma coluna escrita pelo Michel Temer, o ex-presidente, na Folha de São Paulo. Tá uma coluna que está dando muito o que falar, porque alguns estão entendendo como, caramba, ele falou isso é o óbvio do óbvio, não sei o que lá, e outros estão falando que, olha só, isso é importante porque isso é um recado para o Temer. A minha visão é exatamente essa. Isso daqui é uma informação muito importante para a gente, porque o Temer está no centro da elite aristocrática socialista de Brasília. Ele é a turma do lado de lá e está indicando uma crítica ao Alexandre de Moraes. Ou seja, eu acho que a coisa ficou pesada para todo mundo do lado de lá. O Alexandre de Moraes está perdendo apoio. Pode ser que não aconteça imediatamente, que eles não vão tirar o apoio dele imediatamente, coisa e tal. Mas todo mundo viu que o Alexandre de Moraes errou, fez merda, né? E isso é indesculpável para esse pessoal. Eles estão numa guerra pela sobrevivência. Aí vai um cara deles lá e faz uma merda deste tamanho, como proibir o X aqui no Brasil, abriu um espaço enorme para criticar o regime, né? Vamos entender essa coluna do Temer aqui, porque se você ver por alto, ele não cita em momento algum o Alexandre de Moraes, não fala sobre nada, mas evidentemente é uma crítica nesse sentido. Essa notícia foi sugerida por fiscal da Receita Federal do Ancapistão, sinistro da soberba corte e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o Temer, o motivo da coluna é sobre a comemoração da independência do Brasil, o 7 de setembro, que aconteceu nesse sábado, e todo mundo viu o que aconteceu. Você teve uma separação quase que exclusiva do povo e do governo, né? Em Brasília estava ali a elite aristocrática socialista de Brasília, o Lula, Alexandre de Moraes, a turminha toda ali, todo mundo se abraçando, todo mundo rindo, muito descontraído, muito tranquilos ali em Brasília. Um desfile das Forças Armadas que de população mesmo não teve nada. A gente ouviu falar até que parece que as Forças Armadas, o pessoal estava obrigando os militares a levarem a família para o 7 de setembro para dar uma enchida lá, e mesmo assim ficou vazio daquele jeito, né? Ou seja, ficou muito claro que estava só o governo lá em Brasília e em São Paulo estava o povo. Um monte de gente lá na Avenida Paulista, realmente uma multidão maior do que em fevereiro. Esquece esse negócio de medida da USP. A USP está querendo sacanear mesmo, a gente sabe disso, né? O pessoal lá está jogando os números para baixo de propósito, porque sabe que perderam a dinâmica das ruas agora, então estão querendo jogar os números para baixo de propósito e querendo fazer pouco da manifestação de ontem. Foi enorme, foi monstruosamente grande a manifestação do 7 de setembro no sábado, como vocês podem ver aí nas imagens que a gente mostrou aqui e que circularam no Twitter muito facilmente, né? Na Rede Globo não apareceu não, mas no Twitter estava circulando com muito, no X estava circulando com muita força, né? Enfim, então é nesse contexto, falando sobre a independência do Brasil, né? E aí ele fala aqui que, bom, olha só, eu não estou dizendo que eu concordo com o que ele fala não, tá? Eu estou dizendo que o Temer, o fato do Temer ter colocado uma coisa criticando essa polarização causada pelo STF, isso é um ponto importante. Eu não concordo com o que ele fala aqui não, mas vamos entender aqui, ó. Ele diz aqui que nações divididas em permanente conflito tornam-se vulneráveis a ações de forças externas que desejam subjugá-las. Então, de novo, ele está dando umas dicas, tipo, não, porque o Elon Musk é uma força externa que está querendo corromper o Brasil e coisa e tal. É lorota, eu já falei para vocês, o interesse do Elon Musk não é esse. O interesse do Elon Musk é usar o Brasil como um exemplo para evitar perder liberdade de expressão nos Estados Unidos e na Europa, que é o que realmente interessa para ele. Mas, né, se você olhar o discurso da esquerda e o discurso dessa elite aristocrática socialista, é isso daí. O que ele está falando aqui, que está vendo, o fato de a gente estar dividido é que causa esse problema, né? Ainda mais quando conflitos crônicos e aparentemente insolúveis passam a opor os poderes, que a Constituição determina serem harmônicos, mesmo independentes. Então o apelo que ele está falando aqui é para o andar de cima, tá? Ele não está falando do povo, ele não está querendo dizer o povo não interessa, o povo não está nem aí para o povo, né? Esse pessoal lá de cima, ele discute entre eles acham que eles ali que discutem a coisa, né? Mas é o que eu falo para vocês, o Alexandre de Moraes fez merda, esse é o contexto da coisa. Eles estão dizendo que ele errou na coisa, né? Então ele fala aqui, ó, opor poderes que a Constituição determina serem harmônicos. Já falei para vocês que isso é uma lorota. De verdade, na Constituição brasileira fala-se isso, que os poderes são harmônicos e independentes. Mas isso é contra a ideia da República. A ideia da República é que os poderes sejam justamente poderes independentes e não necessariamente harmônicos. Tem que brigar entre si mesmo.
Por quê? Porque é justamente a briga desses poderes que garante que a população não está sendo ferrada. No momento que você tem poderes harmônicos entre si, imediatamente está todo mundo roubando a população e tirando dinheiro da sociedade para ajudar a eles próprios. Então, é importante que esses poderes briguem, né? A ideia da república, como surgiu lá na Revolução Americana e na Revolução Francesa, é justamente ter esses poderes brigando para que ninguém tenha liberdade de roubar o povo sem ninguém criticar, né? Mas beleza, ele está dizendo aqui, o problema que ele está colocando é que os poderes estão brigando. Que poderes estão brigando? Ele não está falando, evidentemente, sobre executivo e judiciário. Esses dois estão amicíssimos, harmoniosíssimos, né? Alguns diriam que estão na cama, fazendo um grande surubão homossexual lá entre poderes, né? Então, a crítica que ele faz aqui é ao legislativo, que o legislativo que estaria atrapalhando a coisa, não estaria harmônico, né? Então, lembra, o Temer é da elite aristocrática socialista de Brasília, né? Só que o fato de ele estar criticando essa coisa mostra o problema. Na mais que centenária história da nossa república, a pacificação interna sempre pareceu como objetivo desejável, ainda que métodos para alcançá-lo tenham oscilado de regimes concentradores de poder a regimes que buscam alguma forma de conciliação entre opostos, né? Então ele está dizendo que, olha só, o que está acontecendo no Brasil é que você tem pessoas pensando diferente, e aqui eu concordei com ele. Nesse ponto ele está correto, né? Ou seja, o problema que o pessoal está tentando fingir é que a polarização é causada pelos bolsonaristas. E não é, meu amigo, a polarização é causada pelos dois polos, não tem um polo só culpado nessa história, né? Existe o polo atual, que é o polo da esquerda, que está dominando o país há 20 anos, com muita roubalheira e coisa e tal, e surgiu uma oposição de verdade, porque na verdade o PSDB sempre fez parte do polo de cá, né? Então, ou seja, existe uma polarização e o que eles dizem aqui que sempre se desejou alcançar isso usando ou força ou então conciliação, né? E aí o que ele está falando aqui é que justamente usar a força é uma coisa temporária, olha só. Na verdade, esses dois vetores sempre existiram em paralelo, um polo prevalecendo sobre o outro de acordo com as circunstâncias históricas, ou seja, sempre teve um pouco de força do Estado para manter a coesão social, mas também teve a busca da conciliação, também teve a busca da aceitação da oposição e coisa e tal, o que na linguagem desse pessoal, lembra, ele não está falando de mim, de você. Para esse pessoal, o povo não existe, o povo ignora, o povo obedece, o povo tem que obedecer. Ele está falando do pessoal lá em cima. Ele está falando de quê? De dinheiro, né? Sempre teve algum acordo ali com dinheiro entre eles lá para né, ter a convivência pacífica. Um lado dominando, mas o outro lado ganhando dinheiro também nessa história, né? Presidentes que buscaram a pacificação interna tiveram como prêmio a posteridade e o reconhecimento da história. Eu vou te falar um negócio, eu não lembro de muita coisa que tenha realmente pacificação no Brasil, tá? O que eu sei aqui é que só tem pacificação histórica, ou seja, depois de um tempo o pessoal inventa que determinada figura foi boa no Brasil e coisa e tal. Por exemplo, Juscelino Kubitschek, o comunista que destruiu o país com dívida externa e destruiu a economia para construir Brasília, né? Quem é que gosta desse cara? Ninguém gosta desse cara, né? Mas, segundo ele aqui, o Juscelino Kubitschek é um herói e coisa e tal, né? Ulisses Guimarães, Tancredo Neves. Peraí, o Temer, esses dois aqui não foram presidentes, tá? O José... Tá de sacanagem, Temer? José Sarney... José Sarney foi um ladrão, filho da puta, que destruiu a economia brasileira com não sei quantos planos idiotas, que fizeram um monte de merda aqui no Brasil, na economia, atrasou o Brasil uma década, no mínimo uma década, em termos econômicos, né? Então, repara que quando ele tenta buscar exemplos do Brasil de presidentes conciliadores, ele meio que não consegue, não tem, meu amigo. O Brasil já teve pacificação pela força, mas nunca teve uma república de fato. Isso é o ponto que eu concordo. Nesse ponto eu concordo com ele. Talvez pela falta de exemplos que ele tem aqui de presidentes conciliadores no Brasil, exponha esse problema que eu concordo. Nisso eu concordo. Nunca tivemos conciliação no Brasil. Sempre foi pela força. Com as velas enfurnadas por esse vento, a nova república plasmou a Constituição. Pô, o Temer gosta de umas palavras que eu vou te falar um negócio, né? O que ele está elogiando aqui é que não, porque temos uma nova era da nova república com a Constituição Federal e não sei o que lá.
E aí ele fala aqui, ó, note-se que o texto da carta embute a indispensabilidade da oposição, pois seu sentido jurídico constitucional determina que ela ajuda a governar na medida que critica, contesta, contradita, contraria e fiscaliza. É natural que haja diferentes correntes de opinião, distintos grupos com ambição política. Nosso ordenamento constitucional determina, entretanto, que as diferenças devem ser decididas pacificamente de acordo com as leis do país, né? Ou seja, o Temer está falando aqui que não, a oposição a gente aceita, isso é permitido no Brasil a oposição, o que é um absurdo, né? Na verdade, o Brasil é uma grande máfia que quer roubar o povo brasileiro, a oposição é o mínimo que tem que ter, né? Esse ponto aqui dele realmente é uma coisa, assim, é uma coisa que choca. Mas, de novo, ele não está falando pra gente. Tem que o contexto dessa história ele não está falando pra gente, está falando pro pessoal lá de Brasília. E se vale para os cidadãos, também vale para as instituições do Estado. Jamais deveriam lançar combustível na fogueira das paixões políticas. Aí, olha só, aqui ele está falando do STF. Por que ele está falando do STF aqui? Porque o Congresso é essencialmente político. A presidência da República, né, o Executivo, também é essencialmente político, não tem como fugir. O único poder que não deveria ser político, mas está se lançando no fogueira das ações políticas, é o STF, é o Judiciário, né? Isso apenas acalentaria a tendência de uma indesejável radicalização, além de minar a segurança jurídica de que decorre a segurança social, essencial para investimentos, o trabalho e o relacionamento entre indivíduos e instituições. Cumprir rigorosamente o sistema normativo é perseguir a paz. Então repara que ele está criticando exatamente as ações do Alexandre de Moraes. Por quê? Porque o Alexandre de Moraes, no sentido de perseguir a direita a qualquer custo, trouxe uma insegurança jurídica enorme no Brasil para os investimentos. É o que eu estou falando aqui. O pessoal no dia a dia pode não perceber o absurdo que foi o bloqueio dos bens da Starlink por conta da dívida do X. Mas isso em termos jurídicos, em termos de investimento, isso pode matar o Brasil economicamente. Pode ser um plano cruzado 2 do Brasil, matar por mais uma década. Matar, assim, não vai morrer nunca, né? O Brasil vai sempre estar aqui. Mas pode destruir a economia brasileira por mais um bom tempo aí pela frente, fazer mais uma década perdida da economia brasileira por conta de uma decisão idiota do cara, né? E aqui que é o ponto que eu falo para você, está bem clara nesse parágrafo aqui, ó, a crítica do Temer ao STF. E depois ele deixa claro aqui, ó, e o Supremo Tribunal Federal será sempre o primeiro e maior interessado em cumprir a regra à risca, né? É lógico, ele está dizendo que o STF não está cumprindo essa regra, o interesse deveria ser esse, né? Até por ser a última instância do judiciário e guardar responsabilidade no controle constitucional. Não haverá no Brasil desenvolvimento em justiça social sem paz política, e essa não terá permanência se todos os segmentos sociais e políticos não se sentirem participantes legítimos do jogo, submetidos às mesmas regras que os adversários e com possibilidade real de alcançar seus objetivos dentro da lei e da ordem. O que ele está falando aqui? Ele está falando sobre a eleição de 2022. Ele está falando aqui sobre as mensagens do Alexandre de Moraes na Folha de São Paulo. Ele está falando aqui sobre o fato de que o Alexandre de Moraes botou o dedão na balança lá, ó, botou o dedão na balança nas eleições de 2022, né? Aqui, ó, é sabido que a força da lei reside não apenas na força do Estado para impô-la, mas principalmente na crença social de que ela vale para todos. Alexandre de Moraes, na eleição de 2022, claramente perseguiu a direita, perseguiu os bolsonaristas e deu um passe livre para a esquerda, queria ir para lá, né? Aí ele fala aqui, olha só, é importante isso aqui, mostra como é que isso aqui está falando da eleição de 2022. Transformar a natural polarização característica de todas as sociedades em radicalização pode gerar prêmios imediatos em poder e glória, especialmente nessa era de globalização e interconexão ubíquas, né? O Temer adora usar esses nomes, né? Ubíqua, é universal, tá? Digitalização, interconexão universal. Ou seja, o que ele está dizendo, você pode ganhar a eleição, de fato, usar essa polarização, né? Tentar fazer isso daí para ganhar a eleição, você consegue, né? Mas será ilusão, e como toda ilusão, passageira. Aquilo que eu sempre falo para vocês, esse pessoal achava que ganhando a eleição, que tirando o Bolsonaro do poder, o Bolsonaro ia sumir, ia desaparecer. Não, o Bolsonaro foi um acidente de percurso, ele sem poder, ele acabou politicamente, não vai ter mais bolsonarismo, e o que está mais do que evidente agora é que não é isso, né? É uma força política legítima no país, né? Então, ou seja, ele está falando aqui de eleição e está falando da eleição de 2022, que claramente o Alexandre de Moraes foi lá e botou o dedão na balança lá, ó. Aqui, ó, ainda que proporcione vitórias eleitorais momentâneas, né? Ganhou, o Lula ganhou, mas não resolveu o problema, né? Você não tem a paz social depois disso, né?
O exercício do poder com sabedoria demanda, além da capacidade de exercer a força, o talento para construir consensos, né? Vocês sabem, nós libertários divergimos nesse ponto. Na verdade, o exercício do poder, do ponto de vista libertário, consiste exclusivamente em consensos e ações voluntárias, né? O uso da força não é permitido, a não ser em defesa de uma agressão posterior. Isso daqui é a principal diferença entre estatistas e libertários, né? O estatista acha que não, que tem que usar um pouquinho de força, mas tem que ter um pouquinho de consenso também, um pouquinho de voluntarismo e coisa e tal, né? Enquanto que o Alexandre de Moraes está fazendo é só usar força, ele está usando, querendo se forçar a qualquer custo, né? Daí decorre o conceito da legitimidade, e nenhum poder se sustenta sem isso. E esse é um ponto que eu estou falando para vocês. O Alexandre de Moraes perdeu legitimidade. As conversas que vazaram na Folha de São Paulo, e tudo que ele fala aqui tem a ver com o 7 de setembro, mas também tem a ver com essa questão da legitimidade do Alexandre de Moraes, né? Porque, repara, ele fala aqui, ó, sobre vencer eleições temporárias, né? Pode ter valor político eleitoral momentâneo. Ele pode estar se referindo à eleição de 2022, né? De fato, conseguiram, ganharam, né? Tiveram aí o prêmio da eleição de 2022. O Alexandre de Moraes foi lá, botou o dedão na balança lá para ganhar a eleição de 2022 e com isso, né, elegeu o Lula, elegeu a turma dele. Agora, isso é temporário, isso é uma coisa que não muda. Nenhum poder se sustenta sem legitimidade, né? E o que o Alexandre de Moraes está fazendo é jogando isso fora. Então, ou seja, é uma crítica muito forte ao Alexandre de Moraes, é uma crítica certamente na vinda aí desse 7 de setembro, é uma crítica importante porque não é uma crítica aberta. Ele não falou o nome Alexandre de Moraes em momento algum aqui, mas o pessoal lá entendeu, pode ter certeza disso, né? É uma crítica do Temer. Lembra? Foi o Temer que apontou o Alexandre de Moraes, que indicou ele como ministro do STF, né? Tem o pessoal que diz que teve um caso aí de fotos de Marcela Temer. Eu não acredito nisso não, acho que é besteira isso daí. Até porque se tivessem essas fotos, a gente já teria visto elas mesmo, então não tem lógica isso daí não, tá? Mas de qualquer forma, uma vez que foi apontado pelo Temer, o Alexandre de Moraes não deve mais nada para o Temer, né? Ele não é obrigado a obedecer o Temer, mas sempre resta a proximidade, né? O Temer foi o cara que indicou ele, né? Enfim, tem muita gente aqui falando, inclusive aqui, a Globo também, se você olhar a Globo falando sobre a manifestação de ontem, disse que não, que eram manifestantes, né, que não houve pedido de quebra de regime, que não houve pedido de nada, que queriam só liberdade de expressão e coisa e tal, houve críticas ao STF, não foi ataque ao STF, foram críticas ao STF. Então dá para ver que a Globo está realmente com essa visão, né? E é uma visão parecida com a do Temer. É o que eu estou falando para vocês. Existe gente, a elite aristocrática socialista de Brasília já percebeu que o Alexandre de Moraes, que foi uma peça muito importante para eles recuperarem o poder, perdeu as estribeiras. Está descontrolado, vai acabar fazendo merda, já está fazendo merda, né? Eu não queria estar na pele do Alexandre de Moraes, não. Alexandre de Moraes, presta atenção no que eu estou te falando aqui. O pessoal está falando também aqui que é uma crítica ao Alexandre de Moraes. É lógico que é uma crítica ao Alexandre de Moraes. Mas enfim, Xandão, aprende a usar Bitcoin, tá? Compra uns Bitcoin para você, o seu rabo já foi rifado lá na alta elite aristocrática socialista de Brasília. Esse pessoal pode até demorar um tempinho, tá? Não vão querer fazer nada muito rápido não, mas você já foi rifado. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.